Pronto, voltamos, pessoal. Pronto, estamos prontos. Já fiz a merenda ali. Vou tomar um suco aqui para refrescar a garganta. Suco de goiaba com maracujá. A minha mãe juntou a fruta maracujá com goiaba, né? Então deu essa como é gorá? É uma gororoba aí que minha mãe fez, tá? Graças a Deus, pessoal. Vamos começar mais a segunda parte do tema de hoje, né? O que é que a gente tava falando, pessoal? Qual o tema que a gente tava falando aí a gente falou na primeira parte vamos ver aqui, o que são as leis universais da espiritualidade, não é isso que a gente... E porque temos que alinhar a princípios, né? Os princípios dessa lei universais da espiritualidade. Por que a gente tem que alinhar? Quem é que tem que alinhar? A sua consciência, tá? Porque essa lei universais da espiritualidade é para sua consciência, tá? Você está aqui agora, a sua consciência está encarnada aqui, tem um corpo, então você tem que obedecer aqui. Você está no mundo espiritual, você tem que obedecer também essa lei. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Não foi eu que inventei isso aqui. Isso é uma lei universal que ele falou que é o quê? Que é essa lei universal. Ele falou que são um princípio fundamental do universo. Então, são os princípios que Deus colocou para reger o funcionamento do universo. Foi Deus que colocou, tá? Ela é a base de toda a criação, não foi? A gente viu. Ela é frequentada por diversas leis, tradições espirituais, esotéricas e espiritualistas estudam essas leis, tá? Os evangélicos não estudam essas leis, tá? A lei tem na Bíblia, às vezes tem alguns que estão praticando a lei mas está inconsciente, ele não sabe que a lei é uma lei universal. Tá? Tem muitas assim dormindo aí, mas mesmo ele dormindo, ele segue um princípio ali a intuição dele, ele segue que aquilo é para fazer o bem, então ele está seguindo essas leis. Então, ela governa tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Não foi que a gente viu isso? A gente viu também as leis. A primeira foi a correspondência, né? Depois foi a lei da atração, não foi? Aí depois a gente viu também a lei da vibração, né? E aí a gente viu a lei do karma, aonde a gente parou aqui na lei do karma, né? Que você sabe a lei do karma. Ele disse, é um princípio que nos encoraja, então é uma lei que nos agir de maneira ética e compassiva. Por quê? Porque ele fala, sabendo que emitimos para o mundo, seja positivo ou negativo. Então, não adianta. Eu vou dizer assim, eu não vou emitir nada. Não existe isso, pessoal, tá? Você, a sua consciência, tem que tomar consciência e se alinhar com as energias positivas, energias elevadas. Porque se você, de uma forma ou de outra, você vai estar lançando alguma energia. Agora, faça uma avaliação. Qual energia você tem lançado aí nessa realidade, pessoal? Porque essa energia, ele fala, seja positiva ou negativa, ela inevitavelmente retornará a você. Vai retornar a consciência. Então, aquela consciência que produziu energias negativas ou positivas vai retornar para ela. É a lei do karma, é conhecido como a lei do karma. Que é falado lá no hinduísmo, budismo, que está ligado ao ciclo de reencarnação.
Por que está ligado ao ciclo de reencarnação? Porque quando você lança uma energia negativa, pessoal, você não atingiu o que ele fala que é a busca pela iluminação. Você não atingiu uma frequência para acessar níveis dimensionais superiores. Quem que não atingiu? A sua consciência. Sua alma, seu espírito, você não atingiu essa frequência. E o que é que acontece, pessoal? Aí você perde o corpo, né? E você fez bastante mal aqui, lançou bastante energia. O que é que acontece? Você vai para um lugar onde é energias baixas, que é conhecida como CO, inferno, umbral, tá? Você vai para lá, que é onde está as consciências que estão dormindo, que não atingiu essa frequência. Então, quando você fica lá um tempo depois, você volta para reencarnar para ter outra chance de você se redimir e até mesmo você pagar, receber aquela energia que você colocou nesse ambiente. Então, quando você volta para o ambiente, você recebe aquela energia. Quem? A sua consciência. E consciência não tem tempo, não tem época, tá, pessoal? O tempo que você viveu aqui em uma encarnação, aquilo é um tempo que a sua consciência percebeu quando você está encarnado. Quando ela está fora do corpo, não existe tempo para ela. Tá? Então, a gente está fazendo aqui as coisas, pessoal, está atingindo o universo com a nossa energia, seja positiva ou negativa. Você entende agora por que a gente tem que se comportar nesse ambiente, pessoal? Você entendeu agora? É isso. Aí, o que é que ele fala? A segunda parte, né? Vamos para a segunda parte. O princípio da polaridade. O que é isso, pessoal? É uma lei universal da espiritualidade, que fala, o princípio da polaridade afirma que tudo no universo tem dois polos, o oposto. O que esses opostos são apenas diferentes diferente grau da mesma coisa. Então, vem da mesma energia, mas ela tem diferentes energia, frequência. Tá? Por exemplo, frio e calor, luz, escuridão, amor e ódio são polaridade de uma mesma essência. Então, vem da mesma essência, né? Tudo veio de Deus, tá? Eles não são absoluto, mas relativo. Este princípio ensina que, ao entender a polaridade, podemos transformar o estado em outro. Aí ele fala, a polaridade é um conceito útil para o desenvolvimento espiritual e emocional, pois permite ver além do extremo e compreender que os opostos estão relacionados. Quando enfrentamos a situação desafiadora, por exemplo, podemos lembrar que os opostos, como a solução ou aprendizado, está sempre presente. E isso nos ajuda a ver o potencial de mudança em toda a situação, facilitando o crescimento e a transformação pessoal. Então, existe os opostos, né? Essa polaridade que é luz, escuridão, amor e ódio. Então, isso tem tudo dentro da gente, tá, pessoal? A gente tem um lado luz e a sombra, tá? A escuridão. A gente sente frio, calor. Então, essa polaridade são leis que tá regindo aí, tá? E existe dentro da gente. Então, ela serve como aprendizado, tá, pessoal? Ele fala que esses opostos, ele é desafiador porque ele serve como aprendizado sempre presente, ajudando a ver o potencial e a situação, facilitando o crescimento e a transformação pessoal da pessoa. Por quê, pessoal? Aí você vai ver que existe, o polo vai lhe levar, tem um momento que você vai estar na escuridão, no momento que você vai estar na luz.
Então, para você equilibrar a sua frequência, tá? Isso tem a ver com frequência também, tá? Você vai ajeitando a frequência, você vai ficando no polo. Então, por isso que é estar consciente disso, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? O princípio do ritmo. Então, o que é que ele fala que é esse princípio do ritmo? O princípio do ritmo ensina que tudo no universo segue um fluxo e um refluxo, tá? Então, por que ritmo? Ritmo é o quê? É aquilo que é uma batida, é uma frequência, um ritmo que está contínuo, tá? Então, o universo está nesse ritmo, tá? Está seguindo aquele fluxo. Então, é aonde a nossa consciência tem que se aliar, seguir esse fluxo, tá? Aí ele fala, assim como as marés sobe e desce, a vida também segue o ritmo natural, de altos e baixos, tá? É por isso, pessoal, por isso que eu já tive na baixa, se tô na alta, tá? E também pode vir coisas que vai baixar, mas a gente tem que estar equilibrando isso, tá? Esse princípio explica que todas as coisas têm seu ciclo. Então, existem ciclos aqui na vida. Ciclo da natureza, das estações e o mesmo ciclo pessoal de crescimento e declínio. Existe esse ciclo, tá? Se a natureza existe, toda existe ciclo, tá, pessoal? Aí ele fala, esse entendimento deste princípio permite que a pessoa se ajunte melhor à mudança inevitável da vida. A resistência ao ritmo natural pode levar ao sofrimento. Então, não resista, pessoal. Entenda o jogo. É você entender o jogo, o ritmo. Ah, o que é que está sendo tocado aí? Você tem que dançar conforme o ritmo. Não resista, tá? Entenda que está tudo aí no controle, tá? De Deus. Aí, senão vai trazer sofrimento para sua consciência. Ele diz, mas aceitar o fluxo e o refluxo das circunstâncias facilita a adaptação e o equilíbrio. Então, você vai sair daquela fase de reclamar de tudo quando a coisa não está. Você vai sair, então. Quando você entra numa vibração dessa, você entra numa vibração baixa. Porque você não está entendendo o fluxo, tá? Do ritmo que está acontecendo no universo. Tá? Você tem que ter essa visão, tá, pessoal? Aí ele fala, ao compreender o princípio do ritmo, aprendemos a agir de forma mais fluida com os ciclos da vida, sabendo que os tempos difíceis passarão e que o momento positivo também faz parte do equilíbrio universal. Então, isso faz parte, tá, pessoal? Você tem que entender, porque aí chega aqui uma consciência, não entende isso, fica reclamando, fica aí numa frequência e não vai mudar não, tá, pessoal? Quem tem que mudar a visão é você. Entender essa lei que foi colocada aqui, porque existe ciclos de estação da natureza. Você vê uma fruta, o agricultor planta, ele espera o ciclo da natureza, da estação do ano. Ele espera. Então, a gente é a mesma coisa, pessoal. Tem que entender. Ah, é verão. Ah, é inverno agora. Tem que esperar a chuva passar. Ah, é o sol. Você tem que entender tudo isso, tá, pessoal? A mesma coisa entender o nosso ciclo de desenvolvimento espiritual. Tá? Não vai ter como você fazer. Se você ficar irritadinho aí, o que é que vai acontecer? Você vai entrar em sofrimento. Simplesmente isso. Até você aprender, tá? Aí outra lei, a lei da geração e do gênero. O princípio da geração e do gênero afirma que tudo no universo envolve processo de criação e geração. Ele sugere que existe uma energia masculina e feminina em todas as coisas.
não no sentido literal de gênero, mas como força prementar da criação. Então, não é porque é gênero masculino e feminino, tá, pessoal? É uma energia. Foi quando eu falei lá que Deus Deus tinha essas duas energias, né? Por isso que é o Deus e a mãe, tá? É tido assim, para a gente entender, tá, pessoal? Mas tá falando de energia, não literalmente de gênero masculino e feminino. Mas isso está em toda a criação, pessoal. Por isso que lá na criação não poderia estar só uma energia masculina. Tem energia feminina. Entende? E isso foi escondido na Bíblia, tá? Eles esconderam, mas se você ler a Bíblia, como eu vou ler aqui, você vai ver que existe uma energia tanto masculina como feminina, tá? Ele está falando de energia. Ele sugere que existe uma energia masculina e feminina em todas as coisas. Então, todas as coisas para haver criação, multiplicação, tem que ter. Então, a gente é um criador, a gente tem essa parte masculina e feminina dentro da gente. Eu tenho o meu gênero aqui, a minha energia se força mais para o masculino, mas eu tenho energia feminina, tá? Por isso que o cantor lá, Pepeu Gomes, disse, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Então, ele diz que não fere, porque essas energias estão convivendo na nossa consciência, no nosso ser, tá? Porque o ser de Deus também tem essas duas polaridades. Tem esse geração ou gênero que ele chama, né? Não no sentido literal de gênero masculino e feminino, mas como uma força complementar da criação, tá? Aí ele fala, a energia masculina é ativa e projetiva, enquanto a energia feminina é receptiva e nutritiva. Ambas são necessárias para o processo criativo, seja em um nível físico, mental e espiritual. Então, aonde essas energias estão operando? No sentido físico, né? Que para você, um homem, para produzir aqui um outro ser humano, você precisa de unir a energia masculina e feminina, tá? E aí, aqui no mundo material, o que dá o processo? Um homem lança a semente, né? Que é o esperma, e a mulher receptiva, por isso que ela recebe aquilo e vai nutrir, que vai ter outra criação, tá? Então, mental também a mesma coisa, espiritual a mesma coisa. Assim como é em cima, é embaixo, pessoal, tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Aí ele fala, esse princípio é observando tanto no nascimento a reprodução física. Então, é porque aqui é o exemplo da gente. A gente está aqui, nossa consciência está no mundo físico. Então, muitas coisas físicas da natureza natural nos ensina, pessoal. Está nos ensinando, tá? Tanto no nascimento, a reprodução física, quanto na criação de ideia. Então, quando você está produzindo a ideia, você está usando a energia masculina e feminina. Ideia de projeto e experiência. A aplicação consciente do princípio do gênero da geração nos permite ser criador ativo da nossa realidade, equilibrando as energias e ações e receptivamente para manifestar nosso desejo e objetivo. Então, ela entra na área mental também, espiritual também, tá? A mesma coisa que a gente, o que é que você precisa para reproduzir fisicamente um filho? O que é que o homem e a mulher tem que fazer? Tá?
Tem que unir as energias dele. Tá? Porque sem essa união dessas energias, não vai haver criação. Por isso que lá na criação que Deus criou, se Deus não une a energia masculina e feminina, não havia essa criação. Em todas as criações, ele colocou essa energia masculina e feminina. Você pode reparar em tudo aí, tá? Aí ele fala, é a lei do gênero, né? A lei do gênero afirma que o universo contém tanto o princípio masculino quanto o princípio feminino. Essa energia não está relacionada a sexo biológico. Não é isso que está falando, tá? E muitos entendem errado, tá, pessoal? Mas representa características universais, o princípio masculino ativo, lógico e projetivo, enquanto o princípio feminino receptivo, intuitivo e criativo. É isso que representa, tá, pessoal? Por isso que você tem que ver em você qual é a energia que você está colocando no ambiente. Será que é uma energia, só energia masculina ou energia feminina? Uma energia mais proativa ou a mais passiva? Você tem que avaliar, porque essa energia tem em você. Tá? Tem mulheres que colocam a energia dela aqui nessa realidade mais ativa, como um homem mesmo. Tá? Ela precisa equilibrar, ter mais também a feminilidade. O homem coloca muito testosterona, muita energia. Então, esse homem está desequilibrado. Ele precisa colocar também a energia passiva, para ser uma pessoa mais passiva, uma energia mais passiva, tá? É o equilíbrio. Porque quando você sai desse equilíbrio, você não cria, você não tem criação. Porque precisa unir essas duas energias. Para haver criação, tem que haver concordância dessas energias. Senão, não tem. Então ele fala, esse é um princípio do gênero que está presente em todo aspecto da criação, desde a natureza até o pensamento humano. O equilíbrio dessa energia é essencial. Então, você tem que equilibrar para a harmonia. A compreensão desses princípios pode ajudar o indivíduo a integrar aspecto tanto lógico quanto da intuição e as suas decisões e ações, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio, tá? Porque tem muita gente que diz que não tem negócio de livre-arbítrio, né? Porque eles não entendem que livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio é uma lei para a consciência. É para você tomar decisão para o bem ou para o mal. Só é essa seu livre-arbítrio, tá, pessoal? Porque eles estão interpretando livre-arbítrio como, eu quero ser livre, eu quero ser... Não é assim, pessoal. Tá? Você vai ser livre para tomar só essa decisão, escolher o bem e o mal. Tá? Aí ele fala, livre-arbítrio dá ao ser humano a liberdade de escolher como agir, pensar e responder às situações da vida. É para isso, tá? Escolher, pensar, você vai escolher o bem ou o mal. Embora outras leis espirituais influenciem a vida, o livre-arbítrio garante que cada pessoa tenha o poder de fazer escolha e mudar seu próprio destino. Com essa liberdade, no entanto, vem a possibilidade pela consequência da escolha feita. Essa lei é fundamental no entendimento da autonomia espiritual e moral. Então, espiritual. Por quê? Você vai decidir. Se você decidir por bem, então você passa por uma polaridade onde você vai receber. Por isso que isso tem a ver com karma também. Tá? Na hora que você lá a lei do karma, ela vai lhe pegar. De qualquer jeito, a lei do karma está aí para controlar isso. Então, você sabendo disso, você vai usar seu livre-arbítrio para fazer o bem. Por quê? Você sabe que a lei do karma é o retorno. E tem muitos cristãos, muitas pessoas ali que não sabem disso, tá, pessoal? Tá no meio aí, evangélico, religioso,
e não sabe estar agindo, fazendo falcatrua, então essa pessoa está inconsciente, pessoal. Está mentindo, tá fazendo mutreta, moralmente está fazendo coisas que não deve. É uma pessoa, e ela está em grupo religioso. Uma pessoa dessa está inconsciente porque não sabe dessa lei, tá? Ele está usando a lei da liberdade. Então, Deus está deixando você, ó. Você está plantando aí, está mentindo, você está aí livre, tá? Aí por quê? Porque ele acha que quando ele vem para a obediência a Deus, ele vai ficar preso. É o contrário aí que você vai ser livre, tá? É o engano que tem na mente aí de vários religiosos, tá? É o engano, porque ele não entende essa lei do livre-arbítrio. Aí ele fala, através do livre-arbítrio, o indivíduo tem o poder de criar sua própria realidade. Então, qual a realidade que você está criando? Mas também carrega a responsabilidade de viver com a consequência de suas ações e decisões, tanto boa quanto ruim. Então, é isso, você só vai escolher isso. Esteja o que você esteja fazendo agora aí, o que você decidir, veja se existe ali um bem, uma energia do bem, uma positividade. Se você viu que não é energia do bem, você não faz. Sua consciência vai ser colocada em xeque. E aí, vai fazer? Tá? Por isso que a Matrix quer você na inconsciência, tá, pessoal? Para isso. Aí, entende? Porque para você, essa lei do livre-arbítrio, você vai pensar, aqui eu tô liberdade, ó, aprontando aí. Aí quando chegar lá, que deixar o corpo, você vai ver para onde você vai. Aí chega lá, quer se arrepender. Aí depois Deus dá outra chance, você volta, né? Em outro corpo, esqueceu daquilo, esqueça. Aí você volta, mas o que você fez aqui de mal, a energia que você deixou, ela vai retornar para você. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Por isso que você, quando você está agindo como sabe, você está refreando as coisas, pensando bem, não está fazendo mal, só está fazendo bem, tá? Por isso que Cristo estava ensinando a isso. Ame o próximo, ame até o inimigo. É duro, né, pessoal? A gente quer dar logo um murro no inimigo, quer logo destruir. Mas, mas a gente, se você fazer isso, vai criar um karma para você. Você entende como uma lei ela está sempre interligando com a outra, porque está tudo interligado. Aí, o que é que ele fala? A última lei, a lei da unidade. O que é essa lei da unidade? Muitos cristãos agem com essa lei da unidade e ele não sabe o que é. É uma lei universal da espiritualidade. Tá? A lei da unidade afirma que tudo no universo está interconectado. Embora cada pessoa, ser vivo ou objeto, possa parecer separado em um nível físico e um nível espiritual, tudo faz parte de uma única teia de existência. Por quê? Tudo veio de Deus, tudo veio dessa energia. Então, quando você entra nessa vibração do amor, porque é o amor incondicional que Cristo prega, você vai entrar nessa unidade, nessa união com todo, com o universo. Porque tudo está interconectado. Tá? Por isso que a pessoa, quando se conecta com a espiritualidade, ela começa a sentir as coisas que o universo, coisa que você não sentia, você começa a sentir. Esse princípio ensina que ao prejudicar ou ajudar outra pessoa, estamos essencialmente fazendo o mesmo para nós mesmos. Então, se você mente para uma pessoa, você está mentindo para você. Se você faz o mal para outra pessoa, você está fazendo para você mesmo. Entende, pessoal? A gente e muitos cristãos não estão entendendo isso, tá, pessoal? Por isso que é inadmissível o cristão não entender isso. Porque se Cristo está mandando a gente amar e fazer o bem, e tem no meio aí, pessoal religioso, gente fazendo mal a outra pessoa.
Até o próprio líder lá, ele está fazendo mal a outra pessoa. Ele está fazendo mal a ele próprio, ele não sabe disso. Não sabe dessa lei. Pois todas as energias estão interligadas. Então, todas essas energias estão interligadas. Aí ele fala, a lei da unicidade promove compaixão, empatia e cooperação entre os seres humanos. Então, é uma pessoa que vai ter compaixão, amor, ela vai ter solidariedade, empatia com a outra pessoa. Então, é aquela pessoa que está sentindo o sentimento da outra. Tá, pessoal? Isso é a lei da unicidade, tá? Que é a lei do amor incondicional, né? Aí ele fala, que a Bíblia ensina, né? Cristo ensina o amor incondicional, que a gente tem que amar o próximo inimigo, a fazer o bem àquelas pessoas que até você não conhece, tá? Então, uma pessoa que entra nessa lei, nessa vibração, ela, pessoal, ela tá no, como é que se diz? Alinhada às leis espirituais do universo. Aí ele fala, ela não lembra de todas as ações que têm impacto sobre o todo. Porque você faz o mal, tem pessoas que é assim, ó, você faz o mal uma pessoa, aí a pessoa diz, ah, foi com ele que ela fez o mal. Você pensa que o mal não vai chegar até você, pessoa? Porque se você vê o mal, se você é conivente com o mal, aquilo tem impacto. Aquela pessoa fez o mal a uma pessoa, né? Lá. Mas ela vai ter um impacto no todo, sabe? Na sociedade, no mundo como um todo. Porque essa pessoa está afetando o universo com energia baixa, pessoal. É isso que as consciências que estão aqui precisa tomar consciência. E tá todo mundo dormindo, tá, pessoal? A gente aqui que está estudando, que está tendo um pouco mais de brio, mas tem vezes que a gente está dormindo por algumas. Aí ele fala, ação e impacto sobre o todo. Então, vai ter um impacto sobre todo, porque tudo está interligado. E o que devemos agir em consideração e respeito pelas outras formas de vida e pela própria Terra. A partir desse entendimento surge a responsabilidade de cuidar não apenas de si mesmo, mas também do outro e do ambiente ao redor. Então, a gente tem a responsabilidade, pessoal. A gente tem que cuidar da gente, tá? Porque se você não ama você, você não pode amar o próximo, tá? É isso que é Cristo, a lei lá que Cristo trouxe, né? Amar a Deus acima de toda coisa, que é amar aqui a sua vida, tá? Então, porque Deus está aí. Então, quando você ama, você está amando a Deus. E aí você tem condição de amar o próximo, de ajudar o próximo. E o ambiente ao redor. Então, por que o ambiente? Porque você vai lançar energia positiva, pessoal. Os animais que estiver perto de você, um ambiente vai receber uma energia positiva. Porque tudo está interconectado. É isso que as consciências têm que entender, tá, pessoal? Enquanto não entender isso, vai ficar aí pensando que está separado. Isso é meu, mas fazendo mal a outro. É por isso que a humanidade está assim, porque ela não entende a lei da unicidade. Tá? Se você entender essa lei da unicidade, você vai entender a lei universais e espirituais. Porque quando você ama você, cuida de você, cuida do próximo, cuida, você está pensando coisas boas, está com energia vibrando. Então, o próprio ambiente onde você fica tem uma energia positiva. Agora, quanta energia, né? Existe ambiente aí com tanta energia negativa. Por quê, pessoal? Por causa que essas pessoas criaram esses ambientes. Então, tem vários ambientes agora aqui no mundo que é pesadíssimo. A gente que é médio, sensitivo, a gente não pode ir para esses lugares. É pesado a energia. Tá? Se a gente vai, a gente
se sente mal, volta, sai dali, né? Porque tem energia pesada. Tá, pessoal? Quem criou isso? A pessoa própria. Lançou isso no ambiente pela maldade. Tá? Eu vi um noticiário que teve um lugar de guerra lá, né? Foi destruído pela guerra. Que quando as pessoas vão lá, ela sente a energia pesada já do ambiente. Tá? Até naquele campo de concentração lá que tem na Alemanha lá, as pessoas dizem que pisa lá, começa a sentir uma vibração baixa. Tem vezes que vê espírito lá de pessoas que ficaram presas, que morreram ali no sofrimento, né? É isso, pessoal, tá? É isso que não estão entendendo. Agora, será que a Bíblia fala sobre essas leis universais da espiritualidade? Será que a Bíblia fala? Vamos ler, né? Agora é a hora dos evangélicos começar a se coçar na cadeira, tá? Não, não, isso não tem, não. Isso não tem na Bíblia, não. É agora que eles vão se coçar, tá? Começando pela lei de lá, que foi a lei. Qual é a lei que foi? A gente começou lá. A lei da correspondência. Então, é a lei da correspondência, né? Começando por de lá. Então, primeiro, Gálatas 6, versículo 7. Não vos engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semelhar, isto também se fará. Então, pessoal, a lei da correspondência é tudo que é em cima, é embaixo, né, pessoal? Então, se você, o que você está plantando espiritualmente, né, você vai colher. Porque quem é que está plantando? É a sua consciência, a energia que você está lançando. Você vai colher, tá, pessoal? É uma correspondência das coisas. Não tem para fugir, tá? Aí o que é que ele fala mais? Salmo 37, versículo 4. Deleita no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Então, você tem que se deleitar no Senhor, né? Que é essa conexão. Então, é uma correspondência que você está tendo com Deus. Quando a gente entra em conexão com o Senhor, deleita, a gente vai ter uma correspondência do Senhor. Então, ele vai conceder o que tem no nosso, que a gente está desejando. Aquilo que está da boa vontade, ele vai conceder aquilo. Tá? É uma correspondência de Deus para com o homem. Tá, pessoal? Mas você precisa deleitar. Então, esse deleitar é você se entregar, é você entrar na conexão, na vibração que Deus está. Tá? É isso. Então, o que mais? Provérbio 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Então, qual é essa lei, pessoal? Essa lei é a lei da vibração. É a segunda lei aqui, então, a lei da vibração. Por quê, pessoal? A gente tem que tomar cuidado com o que pensa. Então, porque o pensamento, o sentimento são o quê? Vibrações que a gente vai lançar nesse ambiente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lança aqui, pessoal. Pois a sua vida é dirigida por esses pensamentos. Então, sua vida vai ser dirigida. Tome cuidado. Por isso que ele está alertando. Então, a Bíblia está alertando. Tome cuidado. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo que pedirem em oração, crendo, o recebereis e tê-lo-eis. Então, aqui é a lei da atração, né, pessoal? Então, tudo que você pedir, crendo, você está na vibração, você vai atrair para você. Você vai receber. É uma lei da atração. Por isso que a oração,
é uma energia que você lança no ambiente, tá? Você está orando para uma pessoa, para ela ser curada, para ela... Você lançou aquela energia e aquela energia, se você crê, o resultado vai vir, tá, pessoal? É isso, pessoal. Não tem como... Você vê que tem as coisas, tá? Se o cristão obedece ali, pessoal, a Bíblia, que Cristo está mandando, ele está obedecendo a leis universais e espirituais, mesmo que ele não tenha conhecimento. É só ele obedecer, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Marcos 7, versículo 20 a 23. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração do homem vem um mau pensamento, a imoralidade, o roubo, o homicídio, o adultério, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todo esse mal vem de dentro e torna o homem puro. Então, vem de lá, de dentro do homem, tá? O sentimento, então, o que é essa lei? É a lei da vibração, né? É a lei da... Como é que se diz? A lei do... A lei lá da vibração. Então, o que você está pensando, você vai estar vibrando. É o que você vai estar colocando no ambiente, tá? É isso que aí ele fala. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa, porque tudo que sai da gente sai do interior do coração. Então, se você está pensando nessas coisas, vai sair essas bagaceiras aqui. Se você pensa positivo, vai sair amor, paz. É isso, tá, pessoal? Aí ele fala, Mateus 9, versículo 4. Conheceu Jesus seu pensamento e disse, por que você pensa maldosamente em seu coração? Então, por que Cristo conheceu o que está passando no pensamento dele? Porque ele leu a vibração. Porque tudo é vibração, pessoal. Médio, acontece isso com médio, tá? Pessoas sabem o que você está pensando, está pensando mal, então ele lê você, tá? Sensitivo, é porque ele lê as energias. Então, qual é essa lei? É a lei da... É a lei do... É a lei do karma também, da vibração, né? É a lei do karma isso aqui, tá? Não, a lei do karma aqui agora. Cadê, pessoal? Aqui, Colossenses 3, versículo 2. Mantenha seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por quê, pessoal? Porque as coisas do alto é aquela sentimento, pensamento mais elevado. Porque se você está em um pensamento baixo, pensando em coisa, você vai, como é que se diz? Está numa vibração baixa. É isso, pessoal. Por isso que a lei, o que Cristo está falando, os apóstolos, é para nossa consciência. Enquanto as pessoas não entenderem isso, ela não vai entender o que Cristo está falando, tá? Aí, Gálatas 6, versículo 8 e 9. Porque o que semeia na carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito colherá vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, essa é a lei do karma, tá? Você tem que semear. Se você semeia na carne, é na carne corrupção que você vai colher, tá? Energias, mas você vai colher. É a lei do karma lá, lembra? Se você semeia no espírito, você vai colher coisa do espírito. É a vida eterna. Então, é isso, pessoal, tá? A lei do karma tá aí e a Bíblia fala, tá? Aí o que é que ele fala mais?
João 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em treva, mas terá a luz da vida. Então, essa aqui é a polaridade, né? É a lei da polaridade, que é o quê? Que é onde tem luz, escuridão, amor e ódio. Então, é essa polaridade, está falando da lei da polaridade. Então, Cristo, se você escolhe andar na luz, tá? Segue a Cristo, você não vai andar nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, você vai ter a luz da vida, tá? Então, existe luz e trevas, amor e ódio, bem e mal. É assim, pessoal, a lei da polaridade. Aí a outra lei aqui da polaridade. Mateus 6, 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se o olho for bom, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, é a lei da polaridade. Mas se os seus olhos forem mal, todos os seus olhos será cheio de treva. Entende, pessoal? É só você ver, encaixar aqui, ó. Olha como a lei da polaridade está na Bíblia. Portanto, se a luz está dentro de você, são trevas, quão trevas são? Então, se não existe luz ali, existe aquela pouca luz se tornar em treva, qual treva você vai se tornar? Não tem para onde correr, pessoal, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 e 5. Mas vocês, irmãos, não estão na treva, para que esse dia lhe surpreenda como ladrão. Tá? Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. É a polaridade que ele está falando. Ele está falando, você é filho do dia ou é filho da noite? É filho das trevas, tá? Porque só existe essas duas polaridades. Então, está falando da polaridade, tá? Não existe outra, tá? Aí, Eclesiastes, vamos ler, 3:1. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para nascer, tempo para viver e tempo para morrer. Então, do qual ele está falando aqui? Do ritmo, pessoal. Que você tem que estar no fluxo, né? Então ele está falando porque existe um ciclo na natureza. Não é isso? Na estação, um ciclo de pessoal de crescimento. Tá? Então ele está falando aqui do ritmo. Então, tem a lei do ritmo também na Bíblia, que é o que? Está lá em Eclesiastes 3, versículo 1. Há tempo para todas as coisas. Então, há tempo para tudo. Não precisa ficar desesperado, atropelar. Porque como o agricultor, ele sabe que existe um tempo. Eu vou plantar aqui um pé de manga. Ele sabe que existe um tempo para ele crescer para aquela manga. Existe um ciclo, porque é regido para essas coisas que estão no universo, tá? Então, tempo de plantar, tá vendo? E de colher. Então, existe o tempo. Então, existe o ciclo das estações, existe o ciclo. Isso é o ritmo que está acontecendo. Tempo de nascer e de viver e de morrer. Então, existe tempo para isso aqui, pessoal. É o ritmo que é colocado. Então, essa lei está regindo, tá? Tem como escapar dessa lei? Eu sinto muito, tá? A única coisa que a gente tem que entender para que a gente não entre, né? Ele diz, na frequência de reclamar, porque aí
a gente vai entrar numa frequência baixa. Somente isso, tá? Você não tem como mudar. Eu não quero que aconteça mais chuva. Não existe isso. Entende, pessoal? Então, é uma lei aí que está na Bíblia também. Aí, Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, qual é a, a lei que ele está falando aqui? A lei do... Cadê? A lei do gênero. Tá? Por que ele criou macho e fêmea? Porque assim como é em cima, assim como é embaixo, é em cima. Assim como é em cima, é embaixo. Tá? Por isso que ele diz, porque tem que colocar as duas energias na realidade. Então, ele colocou para representar um macho e um fêmea. Por isso que ele fala aqui em Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. Então, a imagem dele, até espiritual, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Então, por isso que existem essas duas polaridades de energia em Deus, tanto a masculina como a feminina. Tá? E as duas polaridades estão tanto no feminina no homem, como masculina também na mulher. Essa energia, tá? E ele colocou fêmea e macho para separar, para designar qual tipo de energia todos têm, tá? É claro, pessoal, a Bíblia é clara, tá? Por isso que na criação ali, a igreja, principalmente a igreja que se diz aí que é a dona da Bíblia, que foi a primeira igreja, escondeu isso das pessoas, tá? Que existe essa lei do gênero, dessas duas energias que estão regindo, criando todas. Sem essa energia masculina e feminina, não existe criação, tá? Não existe. Tanto no mundo físico, no mundo mental e no mundo espiritual. Não vai existir criação. Tem que existir essas duas energias. Por isso que a gente tem essas duas energias, tá? Todas as pessoas têm, tá? Quem é homem tem energia feminina. Quem é mulher tem energia masculina. Tá? Então, o que mais aqui? Deuteronômio 30, 19 e 20. Hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe para que vocês e seus filhos vivam, e para que você ame ao Senhor, o seu Deus. Ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Ele lhe dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e a Jacó. Então, o que é que Deus fez ali com aquele povo? Colocou lá a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. Então, qual é a lei que ele está falando aqui? A lei do livre-arbítrio. Então, essa é o nosso livre-arbítrio. É só para escolher se a gente quer servir ao Senhor, quer fazer o bem, ou quer continuar fazendo o mal aí. Esse é o nosso livre-arbítrio. Não passa disso, tá? O livre-arbítrio é só para isso. E existe outra lei que, mesmo que você com livre-arbítrio, ela vai estar por cima de você. Como a lei do ritmo. Você não tem como, sabe? Ou você entra no fluxo, ou você tá fora do fluxo, tá? Mesmo você com livre-arbítrio de escolher o bem ou o mal, tá?
Você vai ter que esperar o tempo, entender também, porque por isso que mesmo que você faça o bem, por mais que esteja acontecendo aqui o fluxo da energia, você tem que seguir, tá? Aí, o que é que ele fala mais? É Josué 24:15. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Aos deuses dos antepassados serviram além do Eufrate, ou aos deuses do Amorreu, e cuja terra está vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, tem que escolher, pessoal. É a lei do livre-arbítrio. Então, é a lei aqui que eu falei, a lei do livre-arbítrio, né? Agora, qual é a outra lei, pessoal? Qual é a outra lei? Vamos ler aqui. João 17:20. É a lei da unidade, né? Minha oração não é apenas por ele. Rogo também por aquele que crê em mim. Então, Cristo estava orando a Deus, né? Não só por os discípulos, mas para aqueles que vão crer nele. Né? E muito diz que só aquilo que Cristo ensinou só foi para os discípulos. Então, para que Cristo estava orando para aqueles que hão de crer em mim? Você entende, pessoal? Essas pessoas não raciocinam, não lê Bíblia, não pensa. Ele disse, não, tudo que Cristo falou só foi para os apóstolos, já terminou ali nos apóstolos. Não é mais para gente. Não é mais para gente? Então, para que Cristo está orando aqui agora, então? João 17:20. Entende o engano, pessoal? A gente que é espiritual percebe o engano de longe, tá? Aí ele fala, rogo também por aquele que há de crer em mim, por meio da mensagem dele, por meio da mensagem de Cristo. Então, quando você ouve a mensagem e você crê em Cristo, você vai receber essa oração que Cristo fez aqui. Para que todos sejam um. Então, para que todos sejam um, entre em uma unidade, né? Seja um, ó Pai. Como tu é em mim, eu em ti. Então, Cristo estava numa unidade com o Pai, que ele também esteja em nós. Então, Cristo está pedindo pelos discípulos e está pedindo para aqueles que vão se conectar, crer no que ele falou. Quando você crê naquilo que Cristo, você se conecta a essa energia, você entra na espiritualidade, você entra no corpo de Cristo. Ah? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando a gente se liga nessa energia em Cristo, na espiritualidade, a gente se conecta à igreja espiritual, o qual vai dar certeza que Cristo foi enviado por Deus. Por que uma pessoa, por mais que tenha aí gente querendo desvirtuar você, que Cristo tal, não sei o quê, mas você tenha certeza no coração que Cristo foi enviado por Deus. Tá? Porque você está conectado. Aí ele fala, deixo a glória que me deste para que ele seja um. Assim como nós somos um, eu nele e tu em mim. Então, Deus está orando, eu quero que ele esteja em mim, igual como eu estou em você. Então, se ele se conectar a mim, ele vai estar conectado com você. É isso que ele está falando para Deus na oração, Cristo. Que ele seja levado à plena unidade. Então, a lei da unidade é a lei de que está tudo conectado. Não pode haver desconexão. Então, por que o mundo está dessa forma aí? Porque não está conectado a esse Deus, a Cristo, a espiritualidade. Então, é por isso que o mundo está tocando outro ritmo. O universo está em outro e, e as pessoas estão em outro ritmo, tá, pessoal? Eu sinto muito, né? E isso está acontecendo aí.
você seja de religião ou não, quando você está tocando outro ritmo, que não é o ritmo da plena unidade de Cristo. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, para que também você saiba que Deus tem um amor por você. Você só vai saber se você se conectar, pessoal. Não tem como explicar isso. Então, aquela pessoa se conecta, sente a paz, sente o amor de Deus, então ele não consegue explicar. Ele não consegue expressar isso, tá, pessoal? É essa plena unidade que a nossa consciência tem que se alinhar, tá, pessoal? Aí o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 12, versículo 12 até o 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, então é o corpo espiritual, tá? Esses que ficam colocando o nome de igreja aí, abrindo igreja, vocês estão fazendo loucura, vocês estão dormindo espiritualmente. Já existe um corpo, já existe uma unidade, o qual toda a consciência tem que entrar nessa unidade, nessa conexão com a espiritualidade. É isso que eu estou fazendo aqui, com que você se conecte a esse Deus, que você vai se conectar à espiritualidade. Ah, não tem que ter uma igreja física, não. Onde é a igreja, Samuel? Aí fica muito me perguntando onde é a igreja. Aonde é? Tá? Então, todos esses que fizeram aí nome de igreja, colocaram símbolo aí, colocaram aí, vocês não estão entendendo isso, tá? A lei da unidade. Vocês estão fora. Vocês precisam compreender isso, porque já existe o corpo. Vocês têm que fazer com que a pessoa entre no corpo, não é entrar na sua igreja, não. Que você criou aí, colocou um símbolo lá do nome aí, igreja não sei da onde, igreja. Não é isso. Você tem que fazer com que a pessoa se conecte à consciência dela, conecte com a espiritualidade, com Deus, para ela entrar nesse corpo, nessa unidade. Porque o corpo é a unidade, tá? Embora tenhamos muitos membros, então, esse corpo tem muitos membros, todos os membros, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, então, mesmo sendo muito, pode estar no mundo todo, né? Forma um só corpo. Então, se ele está no espírito, na espiritualidade verdadeiramente, ele faz parte do corpo de Cristo. Se você aí, pessoal, que mente, que está aí fazendo facato, que está querendo colocar nome, símbolo, logo de... Porque você não entendeu ainda essa unidade, essa lei da unidade. Então, Cristo estava orando ali para aqueles, não só para os discípulos ali, mas para aqueles que iam crer. Então, todo aquele agora que crê no que Cristo falou, ele entra na conexão com Cristo interior dele, ele se conecta à igreja espiritual, o corpo. Porque já existe igreja. Então, para que esses povos estão fazendo igreja e cada um colocando o nome? É o que esses pastores fizeram aí. Porque não entende essa lei da unicidade, tá? Aí ele fala, forma um só corpo. Então, todos essas pessoas que se conectam à espiritual formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeu, quer grego, quer livre, quer escravo, quer livre. E todos nós fomos dados de beber de um único Espírito. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando, tá? Essa unidade que a igreja espiritual tem que estar, tá? O seu espírito tem que estar conectado a essa igreja espiritual. Não é a igreja que esses pastores, vários grupos aí, colocaram o logo aí da igreja dele aí. Isso aqui é coisa de homem, tá? E você vai obedecer lá, não a leis universais da espiritualidade. Você vai obedecer lei
de igreja. Lei de homem lá, você não tem que usar calça, você não tem que colocar brinco, você não tem que o cabelo assim, você não tem que ficar assim, você tem que sentar assim, você tem que orar assim de joelho, você tem que meditar assim, vai criar um bocado de coisa aí para você que não cheira e nem fede, tá? Para sua consciência não vale de nada. O que vale para sua consciência é cumprir, está alinhado aos princípios universais, que são essas leis universais da espiritualidade. É isso que você tem que cumprir, tá? Por isso que eu não falo qualquer doutrina aqui. Eu quero que você se conecte a essa unidade, a esse corpo, você esteja na espiritualidade, para que você vá sendo trabalhado para cumprir essas leis aqui, porque ela está dentro de você. Todas essas leis que eu falei aqui, ela está dentro de você, pessoal. Tá? E quando você vai se conectando, você vai percebendo. Então, o Espírito de Deus vai guiando você. A centelha divina vai guiando, é uma bússola, vai guiando para você ir pelo caminho que não vai trazer prejuízo. Porque ele sabe a lei que ele fez. Então, quem sabe a lei melhor do que Deus que fez essa lei? Então, ele vai guiar a sua consciência. Tá, pessoal? Então, é a lei da unicidade, né? Que a gente falou aqui, é a última lei, é a lei da unicidade, que é quando você promove a empatia, compaixão pelos outros, né? Que vai impactar nas ações. Então, você vai surgir cuidado e responsabilidade de si mesmo e das outras pessoas e do ambiente ao redor. Tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Na primeira parte tivemos interferência, mas agora não tem interferência. Consegui explicar para você, ainda mostrar na Bíblia aqui que existem essas leis na Bíblia, mas só que os pastores não entendem, tá? Pastores vai estar ouvindo aqui, os pastores que estão assistindo, para vocês aprenderem, viu? A mandar as pessoas, a consciência dessas pessoas, cumprir essa lei. Não é os seus dogmas aí que vocês criaram da igreja, não, tá? Porque esses dogmas da igreja não vai levar a pessoa a nada. Ela tem que cumprir essas leis universais da espiritualidade. Quem que tem que cumprir? A consciência dela. Tá, pessoal? Então, agradecer a você, tá, pessoal? Porque tem muito erro, tá, pessoal? Eu tenho que consertar, tá? Agradecer a vocês. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!